coisa, e a única coisa que eu fiz na aula anterior foi a seguinte: foi fazer uma diferença entre o que é direito individual do trabalho e o que é direito coletivo do trabalho. E aí a gente viu que a diferença, basicamente, está em três elementos: a diferença entre direito individual e direito coletivo. Um desses elementos está nos sujeitos envolvidos na relação jurídica, enquanto que no direito individual, os sujeitos envolvidos são empregado e empregador, individualmente considerados. Então, nem é preciso que seja um empregado, um empregador, mas a ideia central é que são empregados e empregadores individualmente considerados, vinculados entre si pelo contrato individual de trabalho. Ao passo que, quando pensamos em direito coletivo do trabalho, os sujeitos são sujeitos coletivos. Em regra, são as entidades sindicais. Em regra, ainda, o sindicato. Mas, nesse contexto, a empresa é considerada um ente coletivo. Então, ela consegue corresponder à figura de sujeito coletivo. Um outro elemento que diferencia o direito individual do direito coletivo, além dos sujeitos, está no interesse, está no objeto do direito individual e do direito coletivo. No direito individual, o interesse, o objeto, diz respeito a direitos individuais. Direitos individuais são direitos concretos e passíveis de individualização, enquanto que, no direito coletivo, os interesses são abstratos e indivisíveis. Por isso, o interesse é grupal, é da categoria toda, é do grupo todo, e não só de alguns indivíduos dentro do grupo, né? Então, estas diferenças são as diferenças básicas entre direito individual e direito coletivo. E aí a doutrina faz uma conceituação, mas é uma conceituação meio, né? Porque é assim, aí vem a doutrina para conceituar direito coletivo do trabalho e fala assim: direito coletivo do trabalho é a parte do direito do trabalho que estuda o sindicato e a sua atuação como representante dos interesses da categoria. Bom, mas se é assim, direito individual é a parte do direito do trabalho que estuda o contrato individual de trabalho, seus sujeitos e direitos dele decorrentes. Mas, por mais que o conceito seja quase que óbvio, já dá para a gente fazer uma ideia bastante boa, bastante clara da diferença entre direito individual e direito coletivo. E o conceito, nesse momento, ele supre a necessidade. Então, direito coletivo é bem isso. É a parte do direito do trabalho que estuda o sindicato e a sua atuação. Tem autor que desenvolve mais, ele fala que é a parte do direito do trabalho que estuda o sindicato, a negociação coletiva e os conflitos coletivos e a greve. Mas aí a gente está falando de temas que são naturalmente intrínsecos ao direito coletivo do trabalho. E nós vamos, inclusive, falar deles hoje e no sábado que vem. Mas nós vamos começar a falar do sindicato. E acho que foi isso que eu parei aí na aula passada, parei aí sábado passado, falando do sindicato, falando do contexto histórico no qual surgiu o sindicato, falando do surgimento do sindicato. Eu devo ter dito, se eu não disse, deveria ter dito, que o surgimento do sindicato, do movimento sindical, e vale lembrar que movimento sindical é um movimento social típico, próprio do sindicato.
ou então sindicato, movimento sindical. O contexto do surgimento coincide com o próprio surgimento do direito do trabalho. Então, aquela história que vocês já viram para o surgimento do direito do trabalho, ela também cabe aqui, né? Então, a gente viu o seguinte, que alguns elementos também foram decisivos, tanto para o surgimento do direito do trabalho, como para o próprio surgimento do movimento sindical e, por consequência, do sindicato. Alguns destes fatores são fatores econômicos, outros são fatores sociais, outros são fatores políticos, mas que todos eles juntos conseguiram formar o ambiente, o contexto ideal para o surgimento não só do direito do trabalho, mas como até antes dele... desculpa, professora Gisela, esqueci de gravar. Obrigada. Quero entender e me fazer entender que o surgimento do sindicato, do movimento sindical, é anterior ao próprio surgimento do direito do trabalho. Mais do que isso, o surgimento do direito do trabalho foi uma decorrência do movimento sindical. Vamos entender como é que foi isso. Vamos lembrar um pouquinho do surgimento do direito do trabalho. É isso aqui. Vocês já viram, e eu comecei a conversar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Que a Revolução Industrial, ela proporcionou, por causa da invenção da máquina a vapor, por causa da estruturação da produção em massa, com maquinário para isso, que o maquinário permitiu a produção em massa e em uma duração de tempo muito menor do que na produção manufatureira, do que na produção artesanal dos produtos fabricados. Soma-se a isso a expansão mercantilista. A expansão mercantilista, o comércio exigia uma quantidade grande de produtos a serem comercializados e tinha consumidores para isso, especialmente os consumidores das colônias e do Novo Mundo descoberto. Soma-se a isso a Revolução Francesa, que adota o regime político do liberalismo, e que, de acordo com o regime político do liberalismo, liberalismo econômico, liberalismo político, e de acordo com o regime do liberalismo, na iniciativa privada, todos os indivíduos são iguais, todas as pessoas são iguais, e por isso não cabe ao Estado interferir nas relações jurídicas estabelecidas entre particulares. Por que não cabe ao Estado interferir? Porque se as partes são iguais, são livres, inclusive para contratar as condições contratuais que quiserem, que livremente estabelecerem. Então, isso é o liberalismo econômico, liberalismo político. Quando a gente traz isso para o mundo jurídico, especialmente para o direito contratual, especialmente para os contratos, nós estamos falando de liberdade contratual. E aí, quando a gente fala de liberdade contratual, estou dizendo empregado para o direito do trabalho, empregado e empregador estão em igualdade de condições e, portanto, o que eles combinarem para o seu contrato de trabalho é o que vai valer. Só que a gente já viu também que, na verdade, essa igualdade defendida pelo liberalismo, sobretudo liberalismo econômico, quando ela analisada dentro de um contrato individual de trabalho,
esta igualdade era apenas uma igualdade formal, era apenas uma igualdade idealizada, porque concretamente, de fato, o que se percebeu foi um desequilíbrio monstruoso, enorme, entre o empregado e o empregador. Isso porque o empregador, agora já na condição de comerciantes, de grandes comerciantes, e, portanto, já na condição de concentração do capital, concentração do dinheiro que passou a ser tratado como capital, por conta das empresas, por conta das fábricas. Então, do lado do empregador, a gente tem a concentração do capital, a concentração da estrutura necessária para o trabalho, a concentração das empresas, enfim, a concentração dos postos de trabalho. E do outro lado, do ponto de vista do trabalhador, do empregado, que começa a se concentrar em grande número nas fábricas e por isso começam a ser denominados proletariados, do lado dos trabalhadores, o que a gente vê é uma situação de miserabilidade, é uma situação de vulnerabilidade por conta da necessidade do trabalho, por conta da necessidade do salário pago pelo empregador. Estas condições, estes dois pontos analisados, revelam inegável desequilíbrio existente entre os empregados e os empregadores. E quando a gente fala, quando eu falo de desequilíbrio, quando eu falo de concentração de força e de poder com os empregadores, a gente precisa entender o que é essa concentração de força e poder. Difícil a gente entender se a gente pensar com o que a gente vê hoje. Difícil a gente entender se a gente analisar com os critérios que nós temos hoje. Quando eu falo desequilíbrio, concentração de poder, eu estou dizendo de jornadas de trabalho de 16, 17 horas diárias. Eu estou dizendo de remuneração miserável, insuficiente, muitas das vezes, para alimentação, só para alimentação do trabalhador. Eu estou dizendo, eu estou me referindo a condições de trabalho, segurança do trabalho inexistente, ambiente de trabalho totalmente insalubre. Vocês devem ter visto já um monte de filme, em alguns livros. Tem um livro muito que ilustra muito bem isso, que chama o Germinal. É um livro muito bacana de ler, que fala desse contexto. Gente, vocês imaginam, não vou nem falar nas minas de carvão, porque o carvão era o combustível para as máquinas a vapor. Então havia uma demanda muito grande de trabalho nas minas de carvão mineral, subsolo. Então não vou nem falar de minas de subsolo, vou falar de fábrica mesmo. Então se a gente pensar na fábrica de século XVII, fábrica de século XVIII, eu estou pensando, o que a gente vai encontrar no século XVIII vai ser uma fábrica de alvenaria, tudo certo, mas que sem nenhuma iluminação natural, porque a fuligem vai grudando nas janelas e tampa tudo. A gente vai pensar então numa fábrica, num ambiente de trabalho, onde cabem 30 trabalhadores, tem 100 trabalhadores, porque você concentra uma quantidade maior de trabalhadores e a sua produção aumenta, né? A gente vai pensar num ambiente de trabalho onde quem reclama demais é substituído pela força de trabalho das mulheres e das crianças. Porque a expressão usada era: as mulheres e as crianças têm mais docilidade, são mais domesticáveis do que os homens nas relações de trabalho. O pensamento é esse. Imagina do que nós estamos falando. É bem isso, é uma coisa louca. Então, eu não estou falando assim, ai, coitado, trabalha 9 horas por dia. Eu não estou falando disso, não.
Então, imagine um pouquinho o ambiente de trabalho que eu estou falando. É claro que os trabalhadores ficavam doentes. Eu estou falando de trabalho com tecelagem, eu estou falando de trabalho com metalurgia, que eram os produtos que eram comercializados. Então, vocês imaginam a expectativa de vida desses trabalhadores nessas condições totalmente insalubres? Vocês imaginam a quantidade de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais, de doenças do trabalho? Era enorme a quantidade. E se é desse jeito, maximização da força na mão da burguesia, na mão do empresariado, na mão dos empregadores, tinha fila de trabalhador querendo um emprego horrível desse. Bom, quem ficava doente era simplesmente descartado e substituído por outra pessoa, sem nenhum respaldo, sem nenhuma compensação, sem nenhum cuidado. Agora imagine, é claro que estas condições não passavam desapercebidas, muito menos por quem era vítima delas. E foi aí que os trabalhadores começaram a se reunir, começaram a se organizar, e é aí que começa a nascer o movimento sindical. É aí que começa a nascer a figura do sindicato. Os trabalhadores começam a se organizar a tal ponto de estabelecer quem poderá representá-los, a tal ponto de criar organizações para reivindicar melhores condições de trabalho, criar organizações, associações de trabalhadores para ir lá junto aos empregadores, para ir lá nas fábricas e dizer: a jornada não pode ser 16 horas, para dizer: o ambiente de trabalho não pode ser esse, para dizer: se o empregado fica doente, você tem que ter um fundo de pensão. Não é por acaso que, inicialmente, estas associações eram associações voltadas para a solidariedade entre os trabalhadores, entre os empregados, para criar fundo de pensão para quem ficava incapacitado para o trabalho, para criar um fundo de pensão para quem ficava doente. Não é por acaso que, num primeiro momento, estas organizações dos trabalhadores, essas associações dos trabalhadores, elas tentavam dar algum respaldo, alguma sustentação para a família de quem por acaso morresse em razão do trabalho, ou para o próprio trabalhador e sua família, quando o trabalhador ou a trabalhadora ficavam doentes. Então, é aí que surge o movimento sindical. Agora, veja, é claro que o movimento sindical surge reivindicando, e essa é a natureza clássica de movimento sindical. Esta é a essência de movimento sindical. Então, às vezes a gente fala assim: nossa, mas sindicato só reclama. Mas lógico que o sindicato só reclama, está na essência do movimento sindical. E a essência é reivindicar melhores condições de trabalho. A intensidade da reivindicação, o conteúdo da reivindicação é que foi sendo alterado com o tempo. Mas a reivindicação, gente, para manter como está, já é uma reivindicação. Já é uma reivindicação. Então, não dá para dizer que o sindicato reclama muito. Está na essência do sindicato e tem que ser assim. O sindicato nasceu para isto. Muito bem. E como é que desenvolve o sindicato? É lógico que os empregadores, as empresas, as fábricas, elas não ficaram nada satisfeitas em ver que estava surgindo uma mobilização forte dos trabalhadores, dando poder e força também para os trabalhadores, porque agora não mais individualmente reclamava condições de trabalho. Agora
em agrupamento, eles adquirem mais força, mais poder na reivindicação. Isso desagradou demais os empregadores. Os empregadores fizeram pressão no Estado, pressão nas forças institucionais do Estado, especialmente nas forças de repressão do Estado. E aí, neste contexto, o Estado, então, proíbe. O Estado proíbe toda a forma de associação de trabalhadores. O Estado proíbe as corporações de ofício. Mas, no primeiro momento, verdade seja dita, a proibição não é decorrente do medo do movimento sindical. No primeiro momento, a proibição decorre do liberalismo e do individualismo da Revolução Francesa. Porque antes disso, a organização do trabalho era feita por meio de corporações de ofício. E quem não participava de uma corporação de ofício não tinha acesso ao trabalho, não conseguia trabalhar. Quem não participava de alguma corporação de ofício. E aí, quando vem a Revolução Francesa e fala que todos têm liberdade de trabalhar no que quiser, liberdade de fazer o que quiser, as corporações de ofício eram incompatíveis com esse modelo de liberdade, com o modelo do liberalismo. E por isso foram proibidas as corporações de ofício e, junto com elas, todas as associações de trabalhadores. Bom, então, o movimento sindical começa com a criminalização da sua atuação. Começa sendo proibida a atividade sindical. Começa sendo proibida a associação dos trabalhadores. Mas não adianta proibir. Sabe por que não adianta proibir? Porque enquanto tem esse real, concreto desequilíbrio, a gente fala que é uma distância abissal, mas é mesmo, é um abismo de diferença nas condições as condições existentes entre empregado e entre empregador. Ninguém consegue, ou normalmente, né, um grupo não consegue ser massacrado durante muito tempo. O inconformismo vai crescendo, o inconformismo vai aumentando de tamanho até eclodir ou explodir. E foi isso que o movimento sindical começou a fazer. Não importa que está proibida a associação. Pode prender os trabalhadores, mas eles precisam continuar se organizando. Foi crescendo tanto o movimento sindical que depois de um tempo, numa fase seguinte, as associações passaram a ser toleradas. Houve a descriminalização das associações, descriminalização das organizações, do movimento sindical. Então a gente fala que historicamente é um momento de tolerância com a organização sindical, com o movimento sindical. Mais para frente, assumiu um outro status. Mais para frente, a Associação dos Trabalhadores passou a ser um direito. E em muitos países, um direito garantido nas suas constituições federais. É a época do constitucionalismo de direitos sociais, cujo exemplo mais claro é a Constituição do México, que é de 1917, e a Constituição de Weimar, mas a Constituição Federal da Alemanha, que vem na sequência. Só para eu fechar esse contexto histórico, em 1919, Tratado de Versalhes e criação da Organização Internacional do Trabalho. Na Organização Internacional do Trabalho já está estabelecida a liberdade de associação, a liberdade sindical dos trabalhadores,
e aí o movimento sindical assume o seu papel, já agora reconhecido como um direito, já agora tendo a sua atuação reconhecida como válida. Então, quando a gente pensa em movimento sindical, quem pressionou os empregadores, quem pressionou o Estado para intervir nas relações de trabalho foi o movimento sindical. E não tenho dúvidas, e foi bem assim. Olha, nós vamos deflagrar a greve, estou falando do século XVIII, estou falando do século XIX, nós vamos deflagrar movimento grevista. Os trabalhadores vão parar de trabalhar. Gente, uma economia capitalista dominada pela categoria da burguesia, se parar a produção é o fim do mundo. Bom, então tá. Só que aí para a produção, como o capital estava no domínio da política, as forças de repressão eram enormes. E olha, não era conversa, não. Chegava a repressão da polícia, chegava atirando em todo mundo. Chegava prendendo todo mundo. Chegava espancando todo mundo. Chegava massacrando todo mundo. Aí dava uma acalmada. Quem sobreviveu precisava de um tempo para se organizar. Depois se organizava, mais forte ainda. Mais poder ainda. Chegou uma hora que o Estado entendeu que se ele não fizesse nada, haveria um caos político, haveria uma revolta social, e se houvesse uma revolução patrocinada pelos trabalhadores, a revolução do proletariado, o Estado ia ser o primeiro a cair. E foi por isso que o Estado resolveu intervir. Então, o Estado não interviu porque ele disse, realmente, que judiação, né? Ai, coitado, não foi isso não. O Estado interviu porque teve um movimento sindical fortíssimo pressionando tanto os empregadores como movimentos grevistas e pressionando o Estado para que ele fizesse alguma coisa. E foi a partir daí que o Estado interviu nas relações jurídicas empregatícias, criando direitos trabalhistas, criando vários dos direitos que o movimento sindical vinha reivindicando, vinha exigindo, dentre eles, redução da jornada de trabalho, dentre eles, melhor remuneração, dentre eles, limitação para a jornada de trabalho para crianças. Gente, pensa, uma das primeiras leis de redução de jornada de trabalho, se eu não estou enganada, foi para crianças com menos de 12 anos nas minas de carvão trabalhar 8 horas por dia só. Olha do que nós estamos falando. Nós estamos falando de crianças de 9 anos que trabalhavam mais de 8 horas por dia em minas de carvão. Nós estamos falando de coisas muito distantes do que a gente imagina hoje. Então, é disso que nós estamos falando, né? É esse o movimento sindical forte. É esse o movimento sindical que não conseguiu ser limitado, segurado, nem pelos empregadores e nem pelo Estado. E foi por isso que o Estado interviu. Então, a criação de direitos trabalhistas se deve à força do movimento sindical. Se deve à estrutura e poder de negociação e de reivindicação de movimento sindical. Foi aí que o direito do trabalho surgiu. E foi por isso que eu disse que o movimento sindical precede, é anterior ao próprio surgimento do direito do trabalho. Surgiu por causa disso, deste movimento sindical. Acho que vale a pena só eu trazer mais um elemento aqui. Os trabalhadores começaram, e é um elemento, de novo, não vou entrar em discussão ideológica, mas o elemento é o seguinte: existia junto com o movimento sindical, como parte do movimento sindical, vários segmentos, e um desses segmentos era o comunismo. Uma das coisas pregadas pelo comunismo era o afastamento da religião, da política, do Estado, enfim, das relações sociais, né? E com essas condições de trabalho péssimas, o discurso
para que os proletariados tomassem o protagonismo nas relações econômicas, cada vez tinha mais força, cada vez crescia mais. E foi por isso também que a Igreja Católica resolveu também pressionar o Estado, apoiando a causa dos trabalhadores para melhores condições de trabalho. Aí tem uma encíclica papal, acho que é do Leão XIII, que é a Rerum Novarum. Essa encíclica papal é um documento importantíssimo também para a criação de direitos trabalhistas e também para justificar a intervenção do Estado, criando direitos trabalhistas, criando normas que representavam melhores condições de trabalho. Então, olha, a gente não é um fato histórico, não é um elemento, é todo um conjunto de elementos que, quando se organizam, dão origem a um novo contexto. E foi isso que aconteceu com o surgimento do sindicato, foi isso que se deu na ocorrência do movimento sindical. E no Brasil? Isso estava acontecendo na Europa Ocidental. Eu estou dizendo Europa Ocidental porque é o vínculo próximo com o Brasil e com a América Latina toda. Então, isso, tudo que eu estou conversando, que nós estamos conversando aqui, aconteceu na Europa Ocidental no século XVIII, século XIX, começo do século XX. E no Brasil? Como é que foi o movimento sindical? Como é que foi o surgimento do sindicato no Brasil? Vamos lembrar que no Brasil, economia agrária, latifundiária, e que até o final do século XIX, mão de obra escrava. É evidente que era a conjuntura era muito diferente. Enquanto na Europa a gente está falando de economia fabril, aqui a gente está falando de economia agrária. Enquanto na Europa nós estamos falando de trabalho livre, desde da organização feudal, nós estamos falando de trabalho livre. Aqui no Brasil, a mão de obra expressiva era escrava até o final do século XIX. Então, muito diferente a conjuntura, o contexto era muito diferente. Por isso, a gente só teve um movimento sindical mais forte, mais expressivo, depois da abolição da escravatura e mais forte ainda depois da década de 30, depois de 1930. Por quê? Porque ainda com o término da mão de obra escrava, vários fazendeiros contrataram trabalho de imigrantes. A Europa passava por uma crise econômica muito forte no começo do século XX, né? E esta crise econômica forte, e mais a propaganda que o Brasil fez para que os imigrantes viessem para o Brasil, esta chegada dos imigrantes no Brasil trouxe novos ares para as relações de trabalho, porque enquanto era o mais comum era mão de obra escrava, sem nenhuma reivindicação, sem direito a nada, quando chegam os imigrantes europeus, eles trazem com eles já toda uma estrutura de organização do trabalho, toda uma estrutura de associações de trabalhadores. Essa estrutura começa a ser implantada também por eles aqui no Brasil. Mas ainda, timidamente, porque sendo economia agrária, latifundiária, nem havia possibilidade de reunir um número muito grande de trabalhadores que se comunicassem nos grupos diferentes. Isso é muito mais viável e se tornou muito mais viável quando o Parque Fabril brasileiro começou a se desenvolver. E Parque Fabril brasileiro começou a se desenvolver a partir de 1930,
a partir da década de 30 do século XX. Então, foi aí que o movimento sindical começou a se desenvolver com mais força. Então, a gente tem alguns elementos. Um, é a chegada de mão de obra dos imigrantes. Grande parte deles, quando chegaram ao Brasil, chegaram para trabalhar nas lavouras. Grande parte deles não se adaptou nas lavouras, aí vieram para as cidades. Muitos começaram eles mesmos, a fundarem pequenas oficinas, pequenas fábricas, para que eles conseguissem trabalhar dentro das cidades, porque tinham já uma profissão urbana. Depois, vem a quebra da Bolsa de Nova York de 1929, que quebrou o setor cafeeiro, que era o grande produto do Brasil na época. E aí, quem tinha dinheiro, os produtores de café que tinham algum dinheiro, começaram a investir nas fábricas. E aí houve a expansão do Parque Fabril. De novo, 1930. Para frente. 1930 para frente é governo Getúlio Vargas. O governo Getúlio Vargas, ele é conhecido historicamente como ter trazido vários direitos trabalhistas. Salário mínimo, a carteira de trabalho e previdência social, férias, direitos para gestantes, enfim, vários direitos trabalhistas. Só que estes direitos também não foram direitos concedidos graciosamente pelo Estado. Também teve reivindicação, também teve a pressão dos trabalhadores, também teve a pressão das associações dos trabalhadores, dos sindicatos, que num primeiro momento passou pela mesma fase da Europa Ocidental. Primeiro os sindicatos eram proibidos, numa fase seguinte os sindicatos eram tolerados e depois os sindicatos foram reconhecidos. Como é que aconteceu isso? Logo após a abolição da escravatura, com a chegada dos imigrantes, os sindicatos passaram a ser permitidos. A primeira Constituição republicana, acho que é 1889, 1891, não sei exatamente, ela já permitia a associação, inclusive, de trabalhadores. Permitia, né? Mas ainda não estabeleceu como sendo um direito. A partir daí, os trabalhadores começaram a se unir. Em 1903, tem um decreto que permite a criação de sindicato rural. Lógico que é sindicato rural primeiro, porque a economia era eminentemente agrária. Logo depois, 1907, se estende a possibilidade de fundar sindicato também para trabalho urbano. Depois, vem a possibilidade de outras categorias, conforme a sua força, pudessem se estruturar. Ferroviários é um deles. Trabalhadores nos portos é outra categoria que conseguiu força para se organizar e foi crescendo. Mais trabalhadores, mais profissionais, mais categorias, até chegar em 1930. Aí, em 1930, os sindicatos foram reconhecidos como direito, os sindicatos já tinham alguma maturidade para reivindicar condições de trabalho. Isso desagradava muito o empresariado, e também começou a desagradar muito o governo. Como eu tinha dito para vocês, governo Getúlio Vargas. E todo mundo sabe que o governo Getúlio Vargas, logo depois de 1930, se transformou num golpe militar. Não sei se está certo falar golpe militar, mas se transformou num governo autoritário. Tanto que em 1937, tem muita gente que fala que não é uma nova Constituição Federal, é uma carta de 1937. Também não vou entrar nessa discussão. Mas enquanto em 1934 o sindicato era reconhecido, enquanto em 1934 tinha até pluralidade sindical, tinha até liberdade sindical, em 1937 mudou tudo. Em 1937, eu vou usar uma expressão entre aspas, o Estado pôs no bolso o sindicato. O sindicato passou a ser um órgão colaborador do Estado.
E o Estado tomou todas as medidas para garantir que o sindicato fosse, de certo modo, submetido ao Estado. Aí a gente fala que é a fase corporativista do sindicato. Como é que o Estado conseguiu fazer isso? Como é que o Estado fez um sindicato? Desculpa. Um sindicato corporativista. Bom, primeiro, o que é o corporativismo, né? Corporativismo é aquilo que é um modelo trazido da Itália, antes até da Segunda Guerra Mundial, e de acordo com esse modelo, o Estado era a figura central. Então, tem até aquela expressão, né? Tudo no Estado, tudo para o Estado e nada contra o Estado. E o sindicato tem que embarcar nisso daí. Então, o Estado estabeleceu algumas regras para a constituição de um sindicato, para a criação e fundação de um sindicato. Uma destas regras era o enquadramento sindical, que eu falo daqui a pouquinho. Uma outra regra era a contribuição sindical obrigatória. E aí o Estado garantia as finanças para o sindicato. E com isso, fez com que o sindicato passasse a depender da vontade do Estado. Indiretamente, o Estado, então, sufocou o movimento sindical. Fez com que o movimento sindical passasse a ser figurativo. E foi, até a década de 80, o movimento sindical era figurativo no Brasil. Como é que é, então, né? Olha só que bacana. Se por um lado, isso aconteceu na Europa, aconteceu no Brasil, no governo Getúlio Vargas. Se por um lado, o Estado concedeu direitos individuais, ao mesmo tempo que o Estado concede os direitos individuais, ele esvazia a força do movimento sindical. Esvazia a força do movimento sindical, porque muitos daqueles que estavam lutando por melhores condições de trabalho, quando elas vieram, por meio da intervenção do Estado, eles perderam o interesse em participar de movimento sindical. E por isso esvaziou o movimento sindical. Fez com que ele atuasse de uma maneira muito menos efetiva, representando os reais interesses dos trabalhadores. Na década de 80, aqui no Brasil, isso mudou. E o marco para a mudança do movimento sindical no Brasil foram as grandes greves deflagradas no ABC paulista, dos metalúrgicos. Estas greves foram impactantes, estas greves foram extremamente bem estruturadas e estas greves chacoalharam o Estado, o empresariado e a sociedade como um todo. E a partir daí, o sindicato renovou a sua força de reivindicação e passou a ser visto o movimento sindical com outros olhos, a ponto da Constituição Federal de 88, e aí eu chego nos nossos tempos que estão em vigor, a Constituição Federal de 88 é reconhecidamente um marco histórico fundamental para o direito coletivo do trabalho. É um marco histórico de mudança de paradigma para o movimento sindical, para os sindicatos, para o direito coletivo brasileiro. Porque a Constituição Federal de 1988 adota princípios que desde o começo de 1930 não eram possíveis. Foram retomados na Constituição Federal de 88, como, por exemplo, autonomia sindical, liberdade sindical. Outros não foram adotados. E não foram adotados
atendendo o pedido das próprias organizações sindicais, como é o caso da unicidade sindical, que eu vou falar daqui a pouquinho. Vou retomar isso, então, daqui a pouquinho. Enfim, Constituição Federal é uma mudança muito evolutiva para o direito coletivo do trabalho. É gritante a diferença que teve com a Constituição Federal de 88. Artigo 8º, artigo 9º, 10º e artigo 11º. Esses são os artigos da Constituição Federal que especificamente tratam do direito do trabalho dentro do direito coletivo do trabalho. Vou falar deles, tá? Bom, vou começar a falar agora do sindicato, dessa figura central do direito coletivo, dessa figura central do movimento sindical. O sindicato. De tudo que eu falei, já dá até para a gente sentir, assim, né? O sindicato, então, é uma organização de pessoas na defesa dos interesses do grupo, na defesa dos interesses coletivos deste grupo. Mas o sindicato, então, é uma reunião de pessoas que tem por finalidade defender os interesses da categoria. Só que tem sindicato dos trabalhadores, mas também tem sindicato dos empregadores. As empresas também podem se organizar em sindicatos. Então, a gente tem que melhorar um pouco esse conceito. Sindicato, e eu vou usar o conceito da Amaury Mascaro Nascimento. Amaury Mascaro Nascimento. Tem um livro ótimo que chama Compêndio de Direito Sindical. Amaury Mascaro Nascimento. De acordo com ele, sindicato é a reunião de pessoas físicas ou jurídicas que figuram como sujeitos nas relações coletivas de trabalho. Representando os interesses da categoria. Aí a gente chegou na figura do sindicato. Isso é o sindicato. Tudo bem. Qual é a finalidade do sindicato? A primeira finalidade já está implícita aí no conceito. A primeira finalidade do sindicato é a finalidade representativa. É finalidade representativa porque representa os interesses da categoria. Mas não é essa a única finalidade do sindicato, mas é a finalidade mais forte: defender direitos e interesses da categoria. E mais, hein? De acordo com a Constituição Federal, então vou falar bastante dela, de acordo com a Constituição Federal, artigo 8º, inciso 3, o sindicato tem por finalidade a defesa de direitos
e interesses individuais e coletivos. Então, o sindicato não defende só os interesses coletivos. Ele também pode defender interesses individuais. Por exemplo, quando ele atua como substituto processual. Por exemplo, quando ele atua em juízo a favor de 1, 2 empregados. São interesses individuais, também defendidos pelo sindicato. Quando o sindicato faz ou pode fazer a assistência naquela carta de renúncia de estabilidade, ele está defendendo interesse individual. Então, o sindicato, ele não defende só interesses coletivos. A sua essência está voltada para isso, para interesses coletivos. Mas ele também defende interesses individuais. Isto está garantido na Constituição Federal. Artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal. Como é que é fundado um sindicato? E agora eu estou falando nos nossos tempos atuais. Como é que é criado um sindicato? Fundado um sindicato? Como é que se dá a fundação? Olha só. Sindicato, e para eu entender a fundação, vou falar da natureza jurídica. Sindicato tem natureza jurídica de pessoa jurídica, de direito privado, sem finalidade lucrativa. Pessoa jurídica, de direito privado, sem finalidade lucrativa. Bom, então, se é esta a personalidade jurídica, a natureza jurídica de um sindicato, como que é criado? Como é que é criada uma pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa? Primeiro, elabora-se um estatuto que vai reger a atuação dessa pessoa jurídica. Então, elabora o estatuto. No caso do sindicato, elabora o estatuto onde consta toda a atuação do sindicato. Como é que vai funcionar o sindicato? Elaborado o estatuto, é convocada uma assembleia dos interessados para que eles votem se eles são a favor ou contra a criação do sindicato. Se eles são a favor ou contra o estatuto que foi criado, que foi elaborado, melhor dizendo, para a criação do sindicato. Se a Assembleia Geral delibera, vota a favor, o sindicato deposita o estatuto juntamente com a ata da Assembleia Geral, que aprovou o estatuto e a criação do sindicato, deposita esse documento no cartório de títulos e documentos, registro de pessoa jurídica. Registrou no cartório, está criada a pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa. Mas ainda não é um sindicato. Por enquanto, está criada uma associação de trabalhadores. Para ser um sindicato, é necessário que tenha um documento específico, que é o registro sindical. Registro sindical ou carta sindical. Como é que funciona isso? Tem um órgão na atual Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que era o antigo Ministério do Trabalho,
tem um órgão especial no qual a documentação sobre a criação desse sindicato é apresentada e depositada. O sindicato interessado, o sindicato que requer o registro sindical, ele faz a solicitação para depósito. Ele diz, olha, estou aqui depositando, está aqui o estatuto, está aqui a ata da Assembleia que votou pela criação do sindicato, está aqui o registro no cartório de pessoas jurídicas, registro de pessoas jurídicas desse sindicato. Então, formalmente, está feita a sua criação. Então, eu deposito aqui os documentos sobre a existência do sindicato, e agora você, órgão competente, eu vou falar do Ministério do Trabalho porque é mais fácil, mas vocês já sabem que não é mais. Agora é Ministério da Economia e é uma secretaria especial da Previdência e do Trabalho dentro do Ministério da Economia. Enfim, é um órgão competente lá. Aí chega nesse órgão competente, deposita todos os documentos e fala assim, agora eu quero o reconhecimento da personalidade jurídica sindical. O reconhecimento da personalidade jurídica sindical se dá com o registro sindical. O órgão competente registra a existência daquele sindicato e concede a ele uma carta sindical. Essa carta sindical é o documento que legitima, reconhece aquele sindicato e a sua representatividade. Só então esta entidade poderá atuar como um sindicato. Só então ele é sindicato. Então, a criação de um sindicato passa por todas estas etapas. Primeiro, ela se torna uma associação de trabalhadores ou de empregadores. Depois, com o registro sindical, ela se torna uma entidade sindical. Só então pode atuar como sindicato, com a concessão da carta sindical. Já vou esclarecer para vocês que a carta sindical, o registro sindical, não requer e não cabe autorização do Estado para fundar o sindicato. Só é feito um depósito para tornar pública a existência daquele sindicato. Se alguém tiver alguma coisa contra, se alguém tiver fundamento legal para dizer não pode ser criado esse sindicato, aí ele pode impugnar a criação do sindicato. Então, o depósito é só para tornar pública, para dar publicidade à criação do sindicato. Só isto. Só para isto. Não é para pedir autorização e reconhecimento. É só para tornar pública a atuação, a existência do sindicato. E aí ele está criado. E aí é um sindicato, e aí ele tem personalidade jurídica sindical. Dizem que quando o Estado não queria muito que uma determinada associação, um determinado sindicato existisse, dizem que quando era feito o depósito pedindo o registro sindical, o Estado engavetava esse registro sindical e não dava a carta sindical. Então o pessoal brinca e fala assim, nossa, tem registro sindical que está engavetado há 1 ano, 2 anos, 3 anos, enquanto não dá a carta sindical, não pode atuar. E dizem que tinha muita força política para a concessão desse registro sindical, dessa carta sindical. Se tivesse força política, saía a carta sindical. Se não tivesse, não saía a carta sindical. Dizem que tem isso também, tá? E por fim, ainda falando da figura do sindicato,
Vou falar da administração. A gente já viu o que é o sindicato, a gente já viu como é que é constituído um sindicato, e agora a gente vai ver como é que é administrado o sindicato. É uma regra bem simples, viu? O sindicato é administrado de acordo com a lei e de acordo com o seu estatuto. Por que de acordo com a lei e por que de acordo com o seu estatuto? Porque o estatuto, para ser válido, ele tem que estar de acordo com a lei. Especificamente unicidade sindical e liberdade sindical. Então, se ele estiver de acordo com a lei, o estatuto vai reger a atuação do sindicato, a administração do sindicato. Mas se o estatuto tem que estar de acordo com a lei, então, na verdade, o sindicato é administrado pela lei e pelo seu estatuto. E quais são as funções do sindicato? Algumas funções. A primeira função do sindicato, independente de ser a mais importante ou não, mas é a primeira mesmo, por uma questão lógica, de criação. A primeira função do sindicato é a função representativa. É só para isso que o sindicato deve existir. Ele só deve existir se for para representar os interesses da categoria. Se não for para isso, não faz sentido a existência de um sindicato. Então, a primeira função de um sindicato é a função de representação ou função representativa. Outra função do sindicato extremamente importante, é a função negocial do sindicato. Função negocial do sindicato, porque é obrigatória, isso está na Constituição Federal, é obrigatória a participação do sindicato em negociação coletiva. Então, o sindicato tem a função de negociar na negociação coletiva. E desta função negocial decorre outra, que é a função normativa. A função negocial do sindicato pode dar origem a uma norma, que é a convenção coletiva ou o acordo coletivo. Então, esta norma é criada pela função negocial do sindicato. Então, função representativa, função negocial, função normativa, como uma decorrência da função negocial. Outra função do sindicato, função de assistência, assistencial. Função assistencial. E aqui essa função está muito relacionada a prestar assistência, sobretudo aos seus associados, aos sindicalizados. E aí pode ser um monte de coisa, viu, gente? Tem sindicato que tem clube recreativo, tem sindicato que tem salão de barbearia, tem sindicato que tem consultório odontológico, que tem consultório médico. Então, presta uma assistência aos sindicalizados, aos associados do sindicato. Então, neste ponto, exerce função assistencial. E, por fim, tem a função de arrecadação. Função de arrecadação. Na sua atuação normal, o sindicato também arrecada contribuições, contribuição sindical, contribuição confederativa, contribuição assistencial e também arrecada a mensalidade dos sócios, dos associados ao sindicato. Arrecada e administra os recursos provenientes desta arrecadação. Então, ele também tem função de arrecadação e, de certa maneira, também tem função financeira, na medida em que ele administra os recursos arrecadados e usa os recursos arrecadados.
Então, estas são as funções básicas e talvez as funções exercidas pelo sindicato ou presentes no sindicato. Tá certo. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um outro tópico dentro do direito coletivo. A gente pode dizer que esse primeiro tópico foi um reconhecimento de terreno, uma parte introdutória para a gente entender como é que surgiu o sindicato, como é que surgiu o movimento sindical, contexto histórico disso, quem é o sindicato, o que ele faz, como é que ele é criado, né? E agora a gente vai começar a falar de um outro tópico, que é o tópico da organização sindical. Organização sindical. Dentro deste tema, organização sindical, a gente vai ver a relação do sindicato com o Estado e vice-versa, relação do Estado com o sindicato. A gente vai ver a relação do sindicato com quem ele representa, com seus representados. A gente vai ver a relação do sindicato na região, no lugar onde ele atua. Então, isso tudo diz respeito à organização sindical. Então, a gente fala que a organização sindical se refere ao relacionamento do sindicato com o mundo externo, o Estado, a sociedade e com o mundo interno. A categoria que ele representa, onde está essa categoria que ele representa. A organização sindical terá mais liberdade ou menos liberdade de acordo com a política de cada país, de acordo com a democratização de cada país. Desse modo, quanto mais democrático for um país, maior e mais ampla é a autonomia na organização sindical, na liberdade sindical. Por sua vez, quanto mais autoritário for o país, quanto mais corporativista for a política estatal, menor a liberdade sindical, mais restrita a organização sindical. A Constituição Federal brasileira, que está em vigor, a de 88, de certa maneira ela foi um avanço, de certa maneira não, ela foi mesmo um avanço para o modelo político precedente. A gente estava saindo de um regime militar, autoritário, para um regime democrático, expresso na Constituição Federal de 88. Então, nesse sentido, ela é mesmo um avanço, porque ela é um ponto mais democrático do que existia antes, mas não totalmente optante pela liberdade sindical. Olha, existem dois pontos principais quando eu falo de organização sindical. E um é o que eu já estou falando sobre ele, é da liberdade sindical. O que significa a liberdade sindical? Liberdade sindical significa dizer que o Estado não interfere nem na fundação, nem na organização e nem no funcionamento do sindicato. O Estado não interfere em nada na atividade sindical. Em nada, zero participação do Estado. Isso é a liberdade sindical. A Constituição Federal, ela adota liberdade sindical individual e ela adota
liberdade sindical coletiva. Liberdade sindical individual. Onde é que está marcada a liberdade sindical individual? Ela está marcada na liberdade de cada pessoa, de cada indivíduo, associar-se ou manter-se associado a qualquer tipo de associação, inclusive a um sindicato. Então, ninguém é obrigado a se filiar, a se associar, melhor dizendo, a um sindicato. Ninguém é obrigado a se sindicalizar. As pessoas participam do sindicato se elas quiserem participar do sindicato. E quem optou por se associar a um sindicato não é obrigado a ficar associado. Ele tem o direito de deixar de ser associado, inclusive ao sindicato. Isso está no artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal. A liberdade associativa. Artigo 5º, inciso 20. E também está no artigo 8º, inciso 5 da Constituição Federal. Artigo 8º, inciso 5 da Constituição Federal. Essa é a liberdade individual. Essa foi adotada sem nenhuma restrição. A liberdade coletiva, por sua vez, também foi adotada na Constituição Federal, no artigo 8º, inciso 1 da Constituição Federal. Antes de eu começar a explicar, vou lembrá-los que, seguindo o critério da aula passada, está na hora de vocês começarem a responder a chamada, a colocar o nome de vocês aí na chamada. Tá certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, está. Então, agora é a hora que vocês já podem começar a colocar o nome de vocês para fazer o controle de frequência. Professora Gisela, se eu estiver dando informação errada aqui, pelo amor de Deus, me corrija aí na hora. Então, vamos lá. Enquanto vocês vão escrevendo o nome de vocês para fazer o controle de frequência, eu continuo a falar da liberdade sindical coletiva. A Constituição Federal adotou, de certo modo, liberdade sindical. A gente fala que ela adotou liberdade sindical no artigo 8º, inciso 1 da Constituição Federal. Liberdade sindical, artigo 8º, inciso 1 da Constituição Federal. Só estou vendo uma coisa aqui. Que o meu chat estava parado lá em cima. Então eu estou verificando se está tudo certo. Beleza. É o artigo 8º, inciso 1 da Constituição Federal. Ele adota liberdade sindical. Mas a liberdade sindical adotada no artigo 8º, inciso 1, está muito mais relacionada à autonomia sindical. Por que muito mais relacionada à autonomia sindical? Porque ela está voltada para a liberdade administrativa. Então, a liberdade sindical prevista no artigo 8º, inciso 1, diz respeito à liberdade administrativa, diz respeito à autonomia sindical.
que, de acordo com o inciso 1 do artigo 8º da Constituição Federal, é vedado ao Estado interferir ou intervir no funcionamento do sindicato, na fundação e no funcionamento do sindicato. Por isso, adota liberdade sindical, mas uma liberdade sindical muito mais voltada para a autonomia sindical do que para a liberdade sindical plena. E por que isso? Onde é que está essa restrição? Ela está num outro princípio, também adotado na Constituição Federal, também no artigo 8º, no inciso seguinte, que é o inciso 2, que é o princípio da unicidade sindical. Unicidade sindical. De acordo com o princípio da unicidade sindical, só pode existir um único sindicato da mesma categoria, dentro da mesma base territorial. Por isso, unicidade sindical. Só pode existir um único sindicato da mesma categoria, dentro da mesma base territorial. Se a Constituição Federal adota o princípio da unicidade sindical, ela restringe a liberdade sindical. Então, as pessoas interessadas, elas não podem criar quantos sindicatos quiserem, pelo critério de criação que quiserem, para representar os seus interesses. Tem que ser respeitada a unicidade sindical e tem que ser respeitado também um critério específico para a criação do sindicato. E o critério é categoria. No Brasil, então, sindicato só pode ser fundado, só pode ser criado se for para representar uma categoria. Não é válido no Brasil, então, a criação de um sindicato de acordo com a religião dos seus interessados, a criação de um sindicato de acordo com a posição política dos seus interessados, a criação de um sindicato de acordo com o bairro dos seus interessados, a criação de um sindicato por empresa. No Brasil não pode. No Brasil, o critério imposto pela Constituição Federal é o critério da categoria. Por isso, a gente não pode dizer que o Brasil adota a liberdade sindical plena por estes dois requisitos legais para a criação, fundação de um sindicato. Um, o critério da categoria. Outro, o princípio da unicidade sindical. Só por isso não adota a liberdade sindical plena. E é por isso que eu disse ainda há pouco que a liberdade sindical coletiva no Brasil está muito mais voltada para a autonomia sindical, para a liberdade administrativa, do que para a liberdade sindical plena. E os motivos são estes que eu acabei de falar. Eu só vou falar de duas convenções internacionais e aí eu libero para o intervalo. Porque as duas convenções internacionais da OIT estão relacionadas a isso. Uma convenção internacional é a número 98.
e que foi substituída ou complementada pela Convenção Internacional 154. As duas são da OIT, 98, 154. As duas convenções internacionais foram ratificadas pelo Brasil. E quando elas são ratificadas pelo Brasil, elas passam a fazer parte do ordenamento jurídico interno do país. Então, elas são normas internas do país, porque foram ratificadas. Estas duas convenções internacionais da OIT, elas puderam ser ratificadas pelo Brasil porque as duas são compatíveis com a Constituição Federal. As duas falam da liberdade sindical, mas da liberdade sindical voltada para a negociação coletiva. E aí sim, o Brasil adota a liberdade sindical na negociação coletiva. Na solução de conflito coletivo, adota mesmo. Então, tanto a Convenção 98 da OIT, como a Convenção 154 da OIT, são compatíveis com a Constituição Federal. Por isso puderam ser ratificadas. Por isso fazem parte do ordenamento jurídico interno do país. Mas existe uma outra convenção da OIT, portanto, uma outra convenção internacional, que é a número 87. Convenção 87 da OIT. A Convenção 87 da OIT não foi ratificada pelo Brasil. E não foi ratificada pelo Brasil porque ela é incompatível com a Constituição Federal Brasileira. É incompatível porque ela adota a liberdade sindical coletiva plena. Plena. Quem escolhe o critério para a constituição de um sindicato são os próprios interessados. Ela adota o princípio da pluralidade sindical e não da unicidade sindical. A Convenção 87 adota a liberdade sindical plena. E a gente acabou de ver que a Constituição Federal adota a liberdade sindical, mas não a liberdade sindical plena. Por isso, a Convenção 87 não foi ratificada. Enquanto o Brasil adotar a unicidade sindical, ele não pode ratificar a Convenção 87. Qual é a diferença entre unicidade sindical e pluralidade sindical? A diferença está no seguinte: enquanto na unicidade só pode existir um sindicato representando os interesses dos seus representados, não vou nem falar de categoria, tá? Na pluralidade sindical, podem existir vários sindicatos, quantos as partes interessadas quiserem criar. Podem existir vários sindicatos, inclusive representativos de mesma categoria, dentro da mesma base territorial. Esta é a diferença, é o oposto uma da outra. Os dois têm vantagens e desvantagens. Unicidade sindical. Os que defendem a unicidade sindical sustentam que ela concentra mais força porque vai existir um sindicato só. Então, todo o poder de representação estará concentrado neste único sindicato. E por isso ele tem mais força. Quem defende a pluralidade sindical entende que se houver essa concentração obrigatória em um sindicato só, esse sindicato poderá não ser representativo, não exercer corretamente a sua função representativa, mas ainda assim é ele que vai existir, porque não pode ter outro. Então, com isso, compromete a representatividade sindical. Então, esse é o que defende a pluralidade sindical. De acordo com a pluralidade sindical,
havendo vários sindicatos, aquele que for mais competente é o que vai atrair uma quantidade maior de interessados e daí em diante ele será mais representativo. Quem é contra a pluralidade fala que isso vai pulverizar a força do sindicato. Olha, gente, as duas coisas têm lado positivo e lado negativo. Lembre-se, quem quis manter unicidade sindical na Constituição Federal de 88 foram os próprios sindicatos. Eles pediram para os constituintes deixarem a unicidade sindical como foi estabelecida lá no modelo corporativista da década de 30, da década de 40. Foram os próprios sindicatos que pediram para isso ficar na Constituição Federal. Vou voltar a falar disso daqui a pouquinho, tá?